Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bicalho Podcast. Hoje estou recebendo uma pessoa muito especial, um cliente que eu posso chamar de amigo, o Dr. Johnny Mello, um médico visionário e que está na vanguarda aí no desenvolvimento da cannabis medicinal. Vou ler aqui para eu não trocar as palavras. O Johnny é fundador da Golden CBD Plus Brasil, especialista em nanotecnologia aplicada à saúde. Um homem movido por um grande propósito. Johnny, seja bem-vindo. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui agradável hoje. Esses medicamentos, eles são medicamentos que mudam histórias de famílias, né? As famílias conseguem ter um resultado que não tinham em medicamentos que a gente talvez chame de convencionais e que o cannabis abre portas diferentes. E a sua família, como ela enxergou o início nessa área, uma área que até então era pouco falada, anos atrás. Hoje, como você muito bem colocou, acho que as pessoas já aprenderam a diferenciar o joio do trigo. Como que a família enxergou tudo isso, Johnny? Eu nunca tive problema em relação a isso com minha família, de achar isso, porque eu sempre fui para o lado medicinal, né? Então, sempre parti para o lado medicinal, nunca pelo lado recreativo. Então, sim, nunca tive problema com isso. E sim, tem uma história que, depois que eu comecei a estudar, eu vi, igual você falou do autismo, a gente tem história de paciente nível 3 de autismo que agredia pai, mãe, muito sério, e com o nosso produto, ele melhorou assim da água para o vinho. É transformador, transforma não é a pessoa, é a família inteira. E sim, na minha família eu vejo o caso da minha mãe, que ela tem 3 irmãos faleceram de Alzheimer. Então, sim, ela tem mais de 4 anos que ela usa um dos nossos produtos, que é o Neurogene, que é específico para doenças neurológicas. Então, sim, isso ajuda muito a ela, entendeu? Até como prevenção também para o Alzheimer, entendeu? Então, sim, depois que você estuda, eu acho que qualquer médico, quando começa a estudar um pouquinho e ver o que isso causa efeito na pessoa, na família, não tem jeito de voltar atrás. E uma coisa que eu acho interessante, Johnny, é que a humanidade, né, ela caminha a passos lentos. Outro dia eu estava vendo um vídeo antigo falando sobre proibição de cigarro em espaços fechados. Algo que é inimaginável hoje, né? Cigarro é uma coisa fora de moda até. E nessa reportagem, muitos jornalistas criticavam a medida, falando que aquilo era chato, antissocial, desrespeitoso. Então é interessante porque a gente consegue perceber isso a olhos nus, né? Quando começou a discussão de cannabis, todo mundo com uma visão muito preconceituosa, as próprias instituições governamentais, hoje é algo que é admirado, é visto como algo que você está na ponta do conhecimento científico. Mas a Golden CBD, ela vem tendo um destaque muito grande, especialmente pelo uso de nanotecnologia. Agora eu consegui falar sem travar a língua. O que há de especial na nanotecnologia, Johnny? Porque assim, a nanotecnologia quebra as moléculas. A molécula do óleo, ela é muito grossa. Então, sim, por exemplo, quando você pinga um óleo de CBD na água, ele é um óleo, ele não dissolve na água, ele não mistura na água. Com a nanotecnologia quebrando, são abaixo de 100 nanopartículas, que é micro, acho que são 1000 vezes mais fino que um fio de cabelo. Uau. Então, assim, quando você pinga na água, ele dissolve na água. Entendi. Entendeu? Então, sim, a absorção da nanotecnologia é até 90%. Enquanto que o óleo normal, que é 98% dos produtos tem no Brasil, o óleo normal é de 10 a 20% de absorção. Então, sim, a absorção é muito melhor. Então, sim, vai ter um efeito melhor, vai tomar menos dose, entendeu, do produto. Então, sim, e não tem aquele sabor tão forte quanto o óleo tem. Como funcionam as doses seguras de THC que vocês oferecem?
No nosso caso, nosso produto para o Brasil, ele é até 0,2% THC. Então, sim, é muito pouco THC. Então, assim, se um vidro vem 30 ml, se uma criança beber um vidro 30 ml, ele não vai ter o efeito do THC, porque é muito pouco THC. Então, sim, todos os produtos têm pouco THC. Entendeu? Então, não tem esse tipo de problema com a dosagem alta de THC. E sim, todos os produtos de cannabis, geralmente, a grande maioria é indicado começar com baixas doses. 2 gotinhas, 3 gotinhas, e depois 4 dias aumenta uma gota, mais 4 dias aumenta uma gota. Para o organismo conhecer o que está ali, ter a Vai reação, se né? adaptando. E quando ele chegar, por exemplo, a 7 gotas, 2 ou 3 vezes por dia, ele não precisa, e se estabilizou a patologia, ele não precisa aumentar depois para 8, 9, 10. Ele fica em 7. Johnny, a gente percebe que nos Estados Unidos já há uma aceitação muito grande da questão da cannabis. A gente vê várias lojas, né, sobre isso. E no Brasil, como está a aceitação do público brasileiro no uso da cannabis medicinal? No Brasil, a gente tem muita trava, que é a Anvisa. Ela trava bastante o produto. Eu não discordo dela, porque assim, ela é muito regulamentada, é importante, porque aqui nos Estados Unidos é liberado até 0,3% THC, é liberado em qualquer lugar. Então, sim, tem produtos aqui, eu já vi vários estudos de produtos, fala de 6.000 miligramas de CBD. Quando faz o teste, tem 200 miligramas de CBD, não tem quase nada. Então, sim, e aqui não tem controle do FDA em cima disso. Porque até 0,3% é considerado suplemento. No Brasil, não. No Brasil é considerado medicamento tarja preta na farmácia. Uau! Se for só CBD puro, é tarja preta na farmácia. Então, sim, a burocracia é grande da Anvisa. Então, sim, os produtos que tem no Brasil, eu acredito que são melhores que aqui. Porque aqui você pode ter num posto de gasolina. Só que não tem qualidade. Por exemplo, produtos na Amazon. Se você colocar na Amazon CBD, vai aparecer vários produtos, mas não é CBD, porque na Amazon não pode vender CBD. Lá tem hemp oil, e o hemp oil não tem CBD, não tem CBG, não tem CBN, CBD, não tem nada. E não tem fitocannabinoides, entendeu? Porque é proibido vender porque assim, ainda que não é liberado no órgão federal, mas nos 50 estados é liberado até 0,3% THC. Isso eu percebo com clareza, porque a gente tem uma diferença aqui nos Estados Unidos entre regulamentação federal e estadual. Então, normalmente, os estados admitem o uso da cannabis medicinal e alguns estados até para o uso recreativo. E a legislação federal ela é mais travada. Sim. Tem até alguns episódios interessantes daqueles programas que são de fronteiras. Eu não lembro qual estado, mas na divisa com o Canadá, que uma pessoa estava com cannabis. No estado era permitido, mas como ele estava cruzando a fronteira, ele estava sob a legislação federal e ali ele foi autuado por isso, né? Aquelas questões de firulas legislativas que acontecem muitas vezes sob competência federal e estadual aqui nos Estados Unidos. Eu imagino que na sua área tem muitas barreiras regulatórias. Vocês enfrentaram muitos problemas sobre isso, Johnny? Você está falando disso, por exemplo, eu estive em Nova York mês passado agora, e lá eu fui num dispensário. Lá em Nova York é 100% liberado. Né? Lá não tem essa diferença de uso medicinal e recreativo, lá é 100% liberado. Lá você pode comprar e sair fumando, entendeu? Mas você não pode viajar para cá. Entendi. Você só pode usar lá, entendeu? Então, sim, aqui nos Estados Unidos tem vários estados que tem. Aqui na Flórida é liberado o uso medicinal. O uso medicinal tem alto teor de THC. Só que para isso, tem um dispensário aqui, você precisa ter uma receita médica e uma carteirinha médica para você comprar nesses dispensários. No nosso caso, a gente não precisa disso, porque o nosso é até 0,3% THC. Então, assim, a barreira para a gente aqui nos Estados Unidos é tranquila. Sensacional. Para o Brasil, a gente manda com autorização da Anvisa pela RDC 660. Que é assim, receita médica, autorização da Anvisa, entra no gov.br na Anvisa e tem autorização da Anvisa, e a gente manda direto para casa do paciente. Então, sim, isso não tem trava nenhuma, nunca foi preso nenhum medicamento, fazendo com autorização da Anvisa. Totalmente dentro da lei. Totalmente dentro da lei. Agora, sim, para ter estoque no Brasil e vender nas farmácias, vamos chamar RDC 327, que está até em mudanças agora, está ficando mais burocrática. Aí tem TCBPF do laboratório, é mais complicado, é mais difícil, por isso tem poucas empresas que têm essa RDC 327 no Brasil. Sim. Johnny, eu lembro que a gente tomou café
recentemente e você me apresentou um plano que é público de ter 500 franquias em 5 anos. E me surpreendeu como as unidades eram lindas, né? Lojas maravilhosas. Fala um pouco sobre isso, né? Acho que é algo que você fala abertamente, eu admiro. Acho que quando a gente tem a meta, a visão, isso tem que ser falado até para a gente realizar. Como está esse plano? Assim, a gente tem 5 anos que a gente manda para o Brasil, quase 5 anos que a gente manda para o Brasil. A nossa meta sempre foi Brasil. A gente sempre pensou muito no Brasil, porque o Brasil ele é mais carente disso, ele precisa mais disso. Só que é o seguinte, no Brasil a gente tem o SUS. Então, sim, a gente tem uma vontade de entrar no SUS, porque 80% da população do Brasil é SUS. Então, sim, não tem condições. Tem remédio na farmácia que custa R$ 2.300. Um frasco de 30 ml. Então, sim, salário mínimo e meio no Brasil. Um frasco, 30 ml. Que loucura. Então, sim, a grande maioria não tem condições. E aqui, a gente nunca trabalhou muito aqui. Porque aqui, por ser liberado, por ser uma coisa assim... Tem muita aqui, né? A Califórnia tem mais de 20 anos que já tem. Então, sim, aqui é um mercado diferente. Aí eu pensei em fazer, a gente vir para cá agora montar lojas para expandir para franquia. Por quê? A gente tem um produto diferenciado até mesmo nos Estados Unidos, a gente tem um produto muito diferenciado aqui, porque a gente fez pesquisa e desenvolvimento com laboratório, com universidade, para a gente chegar nos nossos produtos de nanotecnologia. Eles são target for all, então eles são específicos por patologias, é diferente da grande maioria do mercado. Isso é uma diferença brutal no tratamento. Muito, porque assim, se eu tenho Alzheimer, eu não vou tomar um negócio que serve para dor do pé, entendeu? Um negócio mais neurológico, então assim, é muito melhor para o paciente. E aí a gente está pensando em montar 2 lojas aqui e expandir para franquia. Só que sim, como a gente tem uma qualidade de produto diferenciada, hoje a gente tem poucos produtos, a gente tem 8 produtos, então assim, a gente tem que chegar pelo menos uns 50 produtos para a gente abrir uma loja, mas sim, tudo com alta tecnologia, nanotecnologia, GAMI, vários produtos que a gente vai fazer, água com CBD, tem cerveja com CBD, tem muito produto. Que legal. Tem bola para colocar na banheira para relaxar. Então, sim, a gente tem, não vou falar concorrente, porque são empresas que já existem aqui. Uma tem 300 franquias, outra tem 500 franquias. Só que sim, a qualidade delas não é a mesma qualidade do nosso, e a loja também não tem a mesma qualidade que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma loja de luxo, qualidade de luxo. Ficou então, maravilhoso. Fazer um negócio diferenciado. Maravilhoso. Então, sim, aí a intenção é expandir para, em 5 anos, fazer 500 lojas, entendeu? Porque é trazer muito investidor do Brasil, igual as imersões que você faz no Brasil. Eu falo isso. As imersões que você faz no Brasil, sei lá, talvez eu vou numa imersão dessa, médico no Brasil, com uma empresa nos Estados Unidos. Com certeza. Para abrir uma franquia aqui, entendeu? E faz todo sentido. Eu falo que quando a gente fala sobre essa questão de internacionalização do mercado americano, para nós que moramos aqui, é até relativamente fácil. Eu falo skin in the game, né? Esse movimento a gente fez para a gente, né? E de onde veio esse desejo de vir para os Estados Unidos? Nossa, esse desejo é de infância. Esse eu falo para todo mundo, eu nunca gostei de estudar inglês no Brasil. Eu sempre gostava de vir para os Estados Unidos para estudar pelo menos um mês. Fazer aquelas... A minha vontade era fazer o 3º ano aqui, fazer aquele 1 ano aqui, mas eu não tinha condições na época. Mas eu vinha, passava 1 mês, 2 meses estudando inglês e ficando na casa de família americana. E isso mexeu comigo desde a infância, sempre que eu vinha para cá. Então sempre tive o sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Eu também, quando vim para os Estados Unidos, eu te falo, foi um amor à primeira vista. Na hora que eu vi o ambiente, eu falei, poxa, é ali que eu quero estar. Como você enxerga assim, o futuro da cannabis na medicina preventiva? Você acha que é algo que, de fato, vai ter uma influência grande na alteração dos procedimentos nos próximos anos na medicina preventiva? A cannabis pode ajudar também preventivamente, não só tentando curar ou atenuar pessoas que já estão sofrendo de alguma coisa, ela vai poder ser usada preventivamente? Eu acredito muito, porque assim, quando a gente fala em cannabis, as pessoas conhecem o CBD e o THC. São 2 fitocannabinoides. E a planta tem mais de 120. Ela tem mais de 480 componentes, que ela tem terpenos e flavonoides. Então, assim, ela é muito pouco estudada,
por causa dessa proibição, então assim, nem as faculdades tinham a planta para estudar. Agora tem CBG, tem CBN, CBDA, CBDV, tem vários outros fitocannabinoides que estão começando a ser estudados. Então, sim, a planta é muito rica. Então, sim, tem muito a descobrir ainda, entendeu? Então, sim, isso aí eu não tenho dúvida, não tem volta mais. Não tem volta mais. É um negócio em que, como a gente falou, muda a qualidade de vida da família inteira e tem muitos fitocannabinoides lá que tem que ser estudado ainda, que vai ajudar muito até na prevenção, entendeu? Eu vou dar um exemplo de uma outra pessoa, a mãe de uma neurocirurgiã no Brasil, que ela estava acamada no soro, com Alzheimer grave. Quando ela chegou 3 vezes por dia, 8 gotas, 3 vezes 8 gotas por dia, ela mandou um vídeo da mãe dela dançando com a neta. Uau! Não, é de arrepiar, entendeu? Então, sim, né? é imaginável. Então, sim, se a pessoa faz um tratamento antes, talvez ela não chegaria naquele estágio. O ganho teria sido maior, entendeu? Né? O ganho poderia ter sido muito maior. Que legal. Mas assim, eu não vejo volta e eu acho que cada dia mais vai ter mais fitocannabinoides sendo descobertos. Johnny, um projeto seu que eu acho muito legal são vídeos que você fez Cannabis em 1 minuto. Eu queria que você falasse desse projeto, qual foi sua intenção com ele? Eu tenho um Instagram, Dr. Johnny Mello, que eu falo um pouco de cannabis, mas sim, esse é um projeto de fazer ainda, eu não fiz ainda o Cannabis em 1 minuto que eu quero fazer, porque lá eu falo sobre cannabis, eu não falo sobre a Golden CBD. Porque, assim, muita gente tem um preconceito, não conhece, então, sim, eu divulgo um pouco sobre a cannabis, não sobre a Golden CBD. Mais informativo, né? É, mais informativo para as pessoas conhecerem, os médicos conhecerem, tirar alguma dúvida. Então, sim, aí eu ainda quero fazer um tipo cannabis em 1 minuto, para falar em 1 minuto, cada coisa falar 1 minuto, uma coisa rápida, porque, assim, quanto menor tempo, as pessoas não ficam muito tempo escutando o negócio, então, assim, para abranger mais gente. Johnny, agora eu quero falar um pouquinho do Johnny sem jaleco, né, como médico, ou sem terno, como empreendedor que você falar um pouquinho da relação, né, o Johnny casado, pai do Arthur, da Ana Clara, como seus filhos relacionam com a sua atividade profissional, como é a vida aqui nos Estados Unidos com os meninos. Quando a gente veio para cá, minha filha, a gente veio com visto de estudante, com visto 4 anos de estudante. A minha filha achava, ela veio com 11 anos, hoje já está com 18. Ela achava que 4 anos depois a gente ia voltar. Ela tinha isso na cabeça dela, depois que acabasse o visto a gente ia voltar. Com 1 ano que a gente estava aqui, ela já não queria mais voltar. Então, sim, minha esposa, a gente nunca teve problema em relação dos filhos de quererem voltar para o Brasil ou não se adaptarem. Tá? Mês passado, eu e minha esposa, a gente fez 23 anos de casado, então, sim, a gente tem as dificuldades. Quem fala que não tem dificuldade aqui, não existe, sim, porque tem as dificuldades. Eu sou médico no Brasil, aqui eu não sou médico, entendeu? Então, sim, quando vem para cá, 10 pezinhos para trás, entendeu? Todo mundo, toda profissão. Então, sim, os meus filhos estão... A minha filha agora está no último ano da high school, pretende ir para a faculdade, ela gosta de morar aqui, os dois não têm intenção de morar aqui. Eu até falei para você, ela com 17 anos, ela comprou um Alfa Romeo, uma SUV Alfa Romeo com 17 anos. Qual adolescente de 17 anos no Brasil consegue comprar um carro desse, né? Sem o pai? Eu estou falando sem o pai, que com o pai muitos conseguem, mas sem o pai não consegue. Sim. Então, sim, a diferença é muito grande. A segurança dela sair... Então, assim, com 17 anos, ela comprou o carro dela, saía, passear, fazer as coisas. Então, a segurança é muito grande. Então, sim, eu não vejo querer voltar para o Brasil, eu acho muito difícil. Eu falo sempre assim, para nós adultos, existem ganhos e perdas, como você muito bem colocou. Agora, para criança, para adolescente, para o jovem, eu sou capaz de falar que só tem ganhos, né? Porque ganha segurança e ganha, sobretudo, liberdade. Porque como você tem... menos medo da violência, você pode dar mais liberdade, é o que você falou. Você com certeza. Tem a sua filha, óbvio, tem as preocupações naturais de pai, da idade, mas você pode dar uma liberdade que, infelizmente, os grandes centros no Brasil não permitem mais. Johnny, eu percebo, né, que a Golden CBD, ela é mais do que uma marca, né? Ela tem uma identidade própria com a questão da nanotecnologia. Agora,
qual o legado que você gostaria de deixar, né, com a sua empresa? Você falou bem, legado não é nem propósito. O legado que eu quero deixar é a gente entrar no SUS. Aquilo que eu comentei, o negócio. Primeiro a gente tem que transparecer a barreira da 327, entrar na 327, que a gente já tentou 2 vezes, a Anvisa já teve em 2 laboratórios nossos aqui, e ela indeferiu, e eu não culpo ela por isso, porque assim, ela quer um laboratório farmacêutico que produz CBD. E aqui nos Estados Unidos, aquilo que eu falei, é 0,3%. Então, sim, a grande maioria das farmacêuticas aqui não tem CBD, não produz CBD. E o nosso laboratório, ele tinha FDA for Food and Supplements, que é suplemento, produzia 10 mil frascos por dia, e eles indeferiram porque não era farmacêutico. É um conflito regulatório. É um conflito regulatório, porque eles querem usar do Brasil nos Estados Unidos. Você preenche os requisitos americanos, produz nos Estados Unidos, mas o Brasil quer que você preencha os requisitos brasileiros. Isso, meu sócio, isso não vai ser é só um obstáculo a mais que a gente vai ultrapassar, uma hora a gente vai ultrapassar esse, e o nosso legado é entrar no SUS. Porque aquilo que eu falei, 80% da população no Brasil não tem condições de pagar R$1.000, R$1.500 num produto de negócio. E vai ajudar milhões de famílias. E outra coisa que eu falo, que eu já fiz até um projeto disso, é que o SUS vai economizar. Sim. Ele colocando CBD no SUS, ele vai economizar com outras coisas. O paciente tem epilepsia que vai para o hospital, não vai parar de ir para o hospital. Paciente com autismo grave vai parar de ir para o hospital. Várias patologias com a cannabis vai melhorar o paciente, que não vai precisar sobrecarregar o hospital com aquilo, entendeu? Então, sim, a cannabis vai diminuir a sobrecarga dos hospitais do SUS. Sim. Johnny, se eu fizesse uma pergunta, como você imagina daqui 10, 15 anos a Golden CBD? Você imagina ela vendendo no SUS. Ela colocando para milhões de pessoas no SUS, milhões de famílias usando a Golden CBD no SUS. Isso que eu imagino. E se você pudesse passar uma mensagem para quem ainda tem algum tipo de preconceito, qual mensagem você passaria? Eu já vi coronel que a vida inteira prendeu gente que trabalha maconheiro. E ele dava para a filha dele como medicinal, entendeu? Então, sim, tem que acabar esse preconceito. As pessoas muitos passam a acreditar a partir do momento que usa. Quando usar e ver como melhora, é incrível, não tem jeito. Então, sim, eu falo o seguinte: use antes de precisar, igual um preventivo. Se a mãe já tem um Alzheimer, tem alguma coisa que vai desenvolver, comece a usar, porque vai fazer a diferença na qualidade de vida da pessoa. O Johnny, é interessante porque você vê que é pré-conceito, ou seja, algo que você está tendo um julgamento antes de fazer o juízo de valor completo. Porque todo medicamento é uma droga. Né? E o que diferencia, né, o remédio do veneno é justamente a dose. E uma coisa que eu achei muito interessante que vocês fazem é conseguir distinguir exatamente a dose e o medicamento para patologia. Eu me lembro que a última vez que eu estava no Brasil, eu fui em uma drogaria com meu pai, e o meu pai é médico. E na hora que eu estava no balcão, vendo aquele volume absurdo de remédio, eu falei, cara, medicina é um negócio extraordinário, né? Você pensar que o homem conseguiu definir doses exatas de determinadas substâncias que fazem com que trate exatamente aquela doença específica. Aí ele me falou uma coisa que você falou aqui de uma maneira diferente, mas com a mesma abordagem. Falou assim, olha, nem sempre o medicamento ele consegue atacar só aquilo. Às vezes tem o colateral. E eu acho que o grande avanço da medicina é justamente conseguir discriminar a droga e a dosagem correta para que o colateral seja o menor possível, né? Porque acho que o grande ganho é quando os efeitos positivos são muito maiores do que os efeitos negativos. Johnny, queria aproveitar aqui, a gente caminhando para o fim, né, você deixasse uma mensagem para as pessoas que desejam empreender nos Estados Unidos. Eu acho que você passou uma visão interessante, né, das questões regulatórias, como algumas coisas aqui nos Estados Unidos são um pouco mais simples do que no Brasil. Sobre a sua experiência de empreendedor aqui nos Estados Unidos, o que você percebe de diferença entre o ambiente americano e o ambiente brasileiro? É desafiador,
Sim, eu acho que para o empresário no Brasil vir para cá vai ser desafiador por causa daquilo que eu falei. Lá ele é uma pessoa, aqui ele é outra pessoa, mas assim, aqui vai ter facilidades em questão de abrir uma empresa, em relação à empresa, relação ao imposto. A diferença é brutal, ainda mais com esse tanto de imposto que está tendo no Brasil agora, todo dia, imposto novo e coisa nova, e você não vê o retorno disso. Esse que eu acho que todo empresário tem uma maior dificuldade. E aqui nos Estados Unidos a diferença é brutal em relação a isso. Falar que é fácil, vou montar uma empresa aí, vai dar certo, não é fácil, porque assim, aqui tem muita gente grande que já veio para cá, montou restaurantes de milhões e perderam milhões, entendeu? Primeira coisa que no Brasil, gente, quase não existe, chama-se business plan. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que é no mínimo obrigatório, o cara vai trabalhar com alguma coisa, independe se ele tem um restaurante no Brasil, ele quer montar um restaurante aqui, faça um business plan aqui, para ele ter um estudo de tudo daquele planejamento, porque assim, o mesmo restaurante que ele tem no Brasil, aqui talvez não vai funcionar. Exatamente. Entendeu? É muito bom isso, porque o que ele falou é perfeito. A parte burocrática, regulamentar, aqui é muito mais simples. Muito. Agora, o mercado é muito mais competitivo. Muito. Né? Muito mais competitivo. Então, aquele planejamento que muitas vezes a gente não dá valor no Brasil aqui é essencial. E nem sempre a receita brasileira ela vai funcionar aqui. E isso é interessante porque até uma empresa americana, quando vai para o Brasil, eu pego muitas montadoras. As montadoras vão para o Brasil, elas têm que fazer um processo que eles chamam de tropicalização dos carros. Aumentar a suspensão, perfil do pneu, por causa dos buracos. Agora aqui também você vai ter que se adaptar ao mercado americano, né? Que os concorrentes são diferentes, o que o mercado enxerga como valor é diferente. Mas eu queria aproveitar aqui, Johnny, para te agradecer. Eu acho que a sua história é inspiradora porque você veio para cá, trouxe a sua família, você está desenvolvendo um negócio de vanguarda, né? Muitas vezes as pessoas enxergam um brasileiro em algum negócio marginal ou algum negócio que não tem relevância. Não, você está indo no topo da pirâmide. E eu tenho certeza que a sua visão de ter as 500 unidades em 5 anos é um plano completamente possível. Eu tive a oportunidade de ver o projeto das lojas dele. É um negócio espetacular, espetacular, que a gente não tem paralelo aqui nos Estados Unidos. Agora, como todo negócio, a gente tem que plantar, tem que regar e tem que colher. E daqui a pouco chega o tempo da colheita. Muito obrigado, parabéns e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço por ter falado um pouco da minha vida, da minha experiência. E sim, é um desafio. Eu acho que sim, eu fiz o meu processo com o Bicalho, né? Sou um cliente dele. Foi excelente e eu agradeço a ele, porque assim, é o que ele fala, isso, ele está mexendo com vidas, ele também mexe com vida, do mesmo jeito que eu mexo com vida, ele mexe com o sonho das pessoas, e eu agradeço a você por estar aqui, e o meu Green Card veio porque você me ajudou também. Não, que bom, mas o que é interessante na sua história, quando a gente pega um processo de Green Card, é pegar o seu passado e conectar com seus planos futuros. Então, tudo que a gente falou aqui agora, eu acho que demonstra muito isso, né? Você tem um passado maravilhoso e planos audaciosos que estão em desenvolvimento. Então, por isso, foi um caso vencedor e mais do que merecido estar aqui. Eu tenho certeza que o governo americano quer imigrantes como você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado.